Vamos fazer a leitura, irmãos, com a ajuda de Deus, no Evangelho narrado pelo apóstolo Lucas. No capítulo 19 de Lucas. Como muitos irmãos não têm muito costume de ler a Bíblia, bom seria que lêssemos sempre. Nós vamos fazer uma leitura longa agora para nós exercitarmos a leitura. Nós vamos ler o capítulo todo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semei? Por que não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas a que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho,
em que nenhum homem ainda se assentou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos que vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores, e todos os dias ensinava no templo. Mas os principais os sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Amém. Uma passagem, irmãos, e outra mais, uma colocação e outra mais. Aqui o Senhor vai a nós, nos ensinando, irmãos, pelas suas palavras, pelos exemplos, pelas pessoas que estiveram com ele. Por isso que ficaram registradas essas passagens aqui, para nos ensinar. Então vejo que há momentos que o Senhor se dirige a alguém. Há momentos que alguém se dirige ao Senhor. E ambas as vezes, de um lado e de outro, sempre o encontra feliz. Bem-aventurados são aqueles que, ao longo da sua caminhada, entendem a absoluta necessidade que eles têm de Deus. Ninguém é independente, irmãos. A vida de um ser humano é uma passagem muito rápida. A nossa existência é muito rápida. Em Salmos diz que é apenas um conto ligeiro. E a nossa história e a nossa vida, elas possuem significado quando nós conhecemos a verdade da vida. O Evangelho da Graça, quando nós conhecemos o Senhor. Ficaram registradas algumas passagens do nosso próprio ensino, a nossa própria maturidade espiritual. Os irmãos vejam. Zaqueu, ele era um publicano, e esses homens eram odiados pelos judeus. Mas quando ele escutou a fama de Jesus e as coisas que ele fazia, entrou no coração dele um desejo muito forte e sincero. Ele queria conhecer Jesus. Mas ele era pequenininho e o povo era muito numeroso. Ele não conseguia vê-lo. Ele fez alguma coisa que, certamente, uma pessoa na posição dele não faria fácil. Isso é coisa mais para menino. Ele subiu em cima de uma figueira brava. Subiu lá em cima. Eu quero ver Jesus, porque da onde eu estou eu não consigo. Mas ele foi lá na frente, subiu na figueira e ficou lá em cima esperando. Quando ele passar aqui, eu vou ver o rosto desse homem. Eu quero conhecer esse homem. Aqui a gente vê isso.
Alguém se interessando em saber quem é Jesus. Alguém escutando essa palavra aqui ou longe daqui, se entrar em você o desejo de conhecer Jesus, ele para se revelar a você. E aquele a quem Jesus se revela nunca mais é a mesma pessoa. Cristo transforma de tal maneira que nossa natureza muda de perdido para salvo, de filho da ira para filho adotado de Deus. Ele estava em cima da árvore, Jesus passava por baixo. Os irmãos conhecem bem essa passagem. Mas os detalhes, a sutileza, o cuidado do Senhor e a grandeza do sentimento do Senhor são uma coisa notável, porque, os irmãos, eu não acho que é por acaso que ficou registrado que ele estava em cima de uma figueira brava. A figueira brava não é boa. Acho que isso retrata a própria história dele. O que ele construiu até então era isso. Uma figueira brava não tem fruto que sirva para nada. Ele estava ali exatamente na simbologia dos frutos que ele obteve até aquele dia, vivendo como um publicano. Não produziu nada que poderia ser útil a Deus. Em cima daquela figueira, Jesus passou. Quando chegou debaixo onde ele estava, Jesus parou e falou: Zaqueu, desce daí. Surpresa, né? Que chamou ele pelo nome. E ao invés de ele conhecer Jesus, Jesus o reconheceu. Desce da figueira. Irmão, vocês não percebem que isso aqui tem profundidade? Qualquer um de nós aqui, irmãos, ninguém aqui foi chamado de lugar alto, não. Todos nós fomos chamados de lugares horríveis. Eu sei de mim. Eu vim de uma figueira brava. Mas você veio também. Quando Jesus te chamou, tirou você de uma vocação horrível. A nossa vocação não era boa. Desce, que surpresa agradável. Eu não está escrito o que ele pensou, mas, puxa, ele chamou pelo nome. Chamou pelo nome. Não pode ser isso. E entrou na casa dele. Por essa ele não esperava. Ele queria só ver. Porque quando você entra com o seu desejo, ainda que seja pequeno, Cristo entra com a solução. Tem desejo seu que Cristo vai prover solução por ele. Crendo nessa palavra aí. Tem desejo seu que já provocou reação em Cristo. Ele não para debaixo da figueira, mas para nessa pregação hoje no braço para te falar: ó Zaqueu, desce, vem! Na comunhão dessa palavra. O Senhor vai cear contigo. A virtude dele vai tomar seu coração. Você vai perceber, o Senhor se apresenta a mim. O Senhor chegou até mim. Louvado seja Deus. A virtude do Todo-Poderoso hoje se manifesta em alguém. Escuta essa palavra. Você vai sentir que o Senhor parou e te chamou. Irmão, entrou na casa dele. Um homem contente que não cabia em si mesmo. E os especialistas lá fora. Porque é assim. Nós temos a relação nossa com Cristo. E os homens que entendem de Deus, de Cristo, que sabem tudo lá de fora. É assim sempre. Os especialistas sabem tudo, mas não conhecem nada. Os simples não conhecem tudo, mas sabem tudo que precisam. Zaqueu, tudo que ele precisava estava perto dele. O próprio Senhor Jesus, na casa dele. Que beleza. E ainda jantar com ele ainda, almoçar, não sei que coisa, a coisa estava boa. Mas lá fora estava bravo com ele. Entrou na casa de um homem pecador. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. Se aqui fosse casa de justo, ele não vinha aqui não, porque a casa de justo não é aqui, é lá em cima. A casa do justo é lá em cima, é para lá que ele vai te levar. Ele tirou você da figueira brava para você ir para a casa do justo. Você quer casa de pecador, casa de morte, de mentira, de miséria, de traição, de doença, de terremoto, de praga. Quem vive aqui vive debaixo de provação. Esse mundo é vale de lágrimas. Mas aqui o Senhor... Vocês já perceberam isso? Quando a virtude de Deus entra em nós, é o Senhor ceando conosco. É o Senhor ceando conosco. Quando a virtude dele entra em nós, nosso coração fica refrigerado. Entrou na casa de um pecador. É para isso mesmo que eu fui lá. Eu entrei na casa de um pecador e é isso que o Senhor faz. Ele para na frente do leproso, o leproso fica bom.
Para na frente de um cego, o cego enxerga. Para na frente do morto, o morto ressuscita. Glórias a Jesus. Para em frente de um pecador, o pecador não peca mais. Essa palavra que você está escutando aqui, você é pecador, mas você vai parar de pecar por essa pregação. Aonde você estiver nessa pregação, remoto daqui, a palavra vai te pegar aí fora. Olha, irmãos, a transformação dele. Senhor, eu dou metade dos meus bens para os pobres. E qualquer prejuízo que eu dei, eu vou pagar 4 vezes mais. Vocês percebem que aproximou de Jesus, a coisa muda? Quem não muda é porque não está próximo de Jesus, está na figueira brava. Quem desceu da figueira tem fruto. Você está na figueira ou não? Porque quem está com Jesus tem obra. Quem está dando prejuízo para o outro está na figueira. Mas quem desceu da figueira, eu dou metade dos meus bens para o pobre. E é claro que ele devia ter dado prejuízo. Ele não está dando. Se eu tiver feito, é claro que ele fez. Eu vou pegar os que eu andei fazendo coisa errada, que eu dei prejuízo, eu vou pagar 4 vezes mais. Por causa dessa amizade que nós acabamos de construir aqui agora. Aí ele falou: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Mas ele não era filho de Abraão na linhagem genética, pelo que me consta aqui. Filho adotado nesse bendito Senhor Jesus, que adota homens de toda a nação, raça, tribo e língua, e coloca como um parte integrante da família. E aqui ele vai falando, porque vocês podem ver que a palavra ela se completa. Aqui vai falando, e ouvindo ele essas coisas, que coisas? Essas coisas que Jesus estava fazendo, salvando Zaqueu, fazendo essas coisas bonitas aí. Estava perto de Jerusalém, eles estavam esperando, vai manifestar o reino de Deus. Só que eles esperavam que o reino de Deus que ia se manifestar ia ser um reino político. Ia ser um reino que se manifestaria debaixo de controle de um poder temporal, de armas, de guerra. E o reino, o Senhor falou assim, meu reino já está entre vós. O reino do Senhor era diferente do que os israelitas esperam até lá hoje. Até hoje eles estão esperando o Messias. Você sabe isso, o rabinato fica esperando o Messias. Ele fez uma comparação, um certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Aqui ele está referindo-se aos próprios escribas fariseus, que não queriam que ele reinasse sobre eles. Aqui era uma parábola, mas estava bem direcionada. Os escribas não eram bobos. Eles perceberam, e aconteceu que voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que ele chamasse aqueles servos. E falou assim, o que vocês fizeram com o que eu dei para vocês? Eu negociei com a sua mina, e agora rendeu 10 minas. Servo, vou te pôr para governar sobre 10 cidades. Aqui ele está falando, irmãos, dos galardões, das coisas que vão acontecer quando ele voltar. Quando Jesus quis voltar, cada um de nós vai se apresentar diante dele. Ele vai falar com cada um de nós, eu te dei esse dom, isso. O que você fez com o dom que eu te dei? Senhor, esse dom que o Senhor me deu, Senhor, eu trabalhei com ele, não parei de trabalhar, eu não enterrei o talento. Servo bom, vou te colocar, não é que nós vamos governar sobre cidade aqui, irmão, isso são as coisas que Deus vai nos colocar lá em cima, são bênçãos, são galardões. Eu já falei isso, irmão, existe uma diferença entre a salvação, que é a vida eterna dada a todos, mas o galardão cada um conquista. Cada um conquista. Aqui ele falou, 10. Um enterrou o talento. Assim, servo mau. Dá porque tem 10. Ele já tem 10. Quem tem muito vai ter mais. Por isso, irmão, nós temos que nos esforçar ao máximo para agradar o Senhor. Ao máximo. E olha o que ele fala aqui. Trazei-me os meus inimigos que não quiseram que eu reinasse. Matai-os diante de mim.
Sentença terrível. 40 anos depois, cumpriu o que ele fala aqui, ó. Não conheceste o tempo da tua visitação. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Você sabe que 40 anos depois, Roma entrou lá em Jerusalém, matou as mulheres, matou as crianças, derrubou os muros, derrubou o templo. Não ficou pedra sobre pedra. Os judeus passaram até o ano de 1948 sem ter um país, espalhado pelo mundo, porque recusaram o Senhor. Vocês percebem como é que é sério recusar o Senhor? Trazei-os diante de mim, matai-os diante de mim. Irmãos, o que aconteceu com o povo judeu, no plano material, muito pior vai acontecer com os cristãos no plano espiritual. Aqueles que rejeitaram o Senhor serão lançados, não como eles, que foram perseguidos, mas restauraram a pátria por promessa. Mas aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus serão lançados nos abismos eternos e nunca mais sairão de lá. Aqui, irmãos, a outra fase, caminhando para Jerusalém, chegaram perto de Betfagé de Betânia, no monte chamado de Oliveiras. Ele mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e ao entrar ali, achareis preso um jumentinho. Vocês vão percebendo aqui a onisciência do Senhor. Ele não tinha entrado lá, mas ele já tinha visto o jumentinho. E mais, ele já tinha falado no coração do dono do jumento, mas ele não foi lá. É o poder que ele tem. Quando se chegar, vocês vão encontrar. Desamarra o jumentinho. E se o dono perguntar: o que você está fazendo? Eu falo: o mestre precisa dele. E é tudo o que basta. Entrando na cidade, acharam o jumentinho, desamarraram, e o dono falou: o que você vai fazer? O mestre precisa dele. O poder da palavra. É ele mostrando toda a autoridade que ele tem sobre os pequenos elementos da vida. Por que ele foi pegar no jumento? Ele já não andava a pé mesmo? Por que tem esse capricho? E por que está escrito aqui que ele resolveu entrar de jumento na cidade? Aliás, eu nunca vi escrito em lugar nenhum que ele andasse de jumento. Foi só aqui. Nunca vi isso. E é um detalhe, ó. Um jumentinho que nenhum homem ainda se assentou. Um jumento que nunca foi assentado antes. Ele foi o único que colocou limites no nosso inimigo. Limites na natureza carnal. Nunca ninguém, jamais teve a absoluta autoridade que Jesus mostrou no corpo de um homem. Ele colocou freio na boca do nosso adversário. Dominou o nosso adversário, que nunca tinha sido dominado. Ele foi o único. Lá no final, João fala, ele falando: eu vim trazer, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu volto para Deus. E do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado. Ali, irmãos, ele foi caminhando para Jerusalém. E aqueles homens simples nem sabiam o que estava fazendo. Primeiro que colocaram algumas coisas sobre o jumentinho. E quando eles iam caminhando, jogavam os vestidos, as camisas. Naquele tempo não era camisa igual a nossa, não eram umas vestes compridas, como se fosse um saiote. Jogavam em cima no caminho para que Jesus passasse. Folhas. Ali, o rei, o Messias, estava entrando em Jerusalém. Vocês percebem como tudo é tão diferente do que os homens imaginam? Lá em Isaías está escrito assim. Olha o que fala lá. Um homem que ele não tinha beleza. Ele era como a raiz de uma terra seca. Não tinha formosura. E Zacarias falou: eis que aí vem vindo o teu rei, montado numa jumentinha, um animal de carga. Esse momento aqui era a marca da gloriosa entrada do rei, que reina sem soldados armados com armas naturais. É um rei que reina com outras armas, transformando homens, transformando mulheres,
fazendo as pessoas modificarem totalmente a sua natureza. É um reinado novo que vai ser inaugurado em breve quando ele voltar aqui. A espada do Espírito estava na boca dele, transmitiu para aqueles homens, aquelas mulheres. Eles foi até falar da oração, eles tinham tanta autoridade que eles falaram para os espíritos: sai dela, o espírito ia embora. Eles chegaram pelo Senhor, pelo teu nome os espíritos nos obedecem. Senhor, nós falamos que eu estou aqui em nome de Jesus. Senhor, os demônios correm de nós. Nós nunca imaginávamos de ter essa autoridade. Estava contente. Aí eu vi Satanás cair como um raio mesmo. Mas não fica alegre por causa disso. Oh Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor escondeu essas coisas dos homens entendidos, dos sábios, mas te revelou para os pequenininhos, porque assim te aprove. Não fica alegre porque os demônios obedecem a vocês. Fica alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria, irmão. O nosso nome está escrito no livro da vida. A simplicidade desses homens, tudo simples, mas reconhecer o Messias. Os fariseus, os entendidos, os doutores, manda eles parar de dar glória. Estava incomodando. Manda eles parar de dar glória. Por quê? Por que não podia dar glória? Porque a glória incomodava ele e os espíritos que andavam com eles. Se esses se calarem, essas pedras levantam e dão glória no lugar deles. Glória ao Senhor. Pode dar glória a Deus na sua vida. Pode dar glória a Deus na sua casa. Pode dar glória no seu trabalho. Porque Deus é digno de glória. Jesus Cristo é digno de glória. Ele é o único Senhor. Ele é o único que entrou pelo reino da morte, por vontade própria, saiu do outro lado com a chave da morte e do inferno na mão e reina absoluto. Ninguém tem autoridade sobre ele. Se você andar com ele, você anda com quem tem poder de te defender. Entrou ali, irmãos, nas portas de Jerusalém, simples. E o lamento dele, para encerrar a palavra, irmão: se tu conhecestes também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Você sabe o que ele está falando? Falava com os judeus: se vocês entendessem, a paz de vocês está comigo. A paz sua, irmão, a paz sua, irmã, está com Jesus Cristo. Hoje os homens procuram paz no pecado, na bebida, na droga. A paz nossa está com Jesus Cristo. Nem com os remédios psiquiátricos você não encontra paz. A sua paz está com Jesus Cristo. Recebe a paz de Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus. No sangue, no sacrifício, na obra dele. A paz de Jesus Cristo que esteja no teu coração. Você entrou aqui, a paz de Cristo vai sair com você. Glórias ao Senhor. O que o remédio psiquiátrico não te dá, a paz de Jesus Cristo vai te dar. Glórias a Jesus. Ele entrou ali montado no jumento, uma figura tão simples. Se você soubesse a que a sua paz pertence. E chorou. Dias virão sobre ti, que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derrubarão, a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Tudo isso aconteceu, literalmente, pedra sobre pedra derribada, tudo derribado. E entrou no templo. Agora vocês percebam que a purificação que ele fez não durou muito tempo, porque depois eles voltaram a fazer tudo. Mas aqui mostra aqui é o Evangelho, o reino. Qual que é a proposta do reino de Jesus? E entrando no templo, começou a expulsar os que neles vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos, sabe o que ele fez lá? Aqui não detalha muito, mas no outro evangelho detalha. Ele pegou um chicote, uma zorrague, ele meteu o pé na mesa dos cambistas, abriu a gaiola dos pombos, soltou os bezerros, os cabritos, as ovelhas, meteu o pé ali e chicote naqueles homens. Não ficou nenhum lá, todo mundo debaixo de chicote. Os discípulos estão pensando: o que deu no Senhor Jesus? Ele desceu o chicote de todo mundo. É pomba para um lado, camisa para o outro. Não ficou nada. Minha casa é casa de oração, não é covil de ladrão.
Vocês veem que essa obra tem dono? Tudo que tiver errado nessa obra, o dono vai pôr para fora. Nessa obra não vai ficar coisa errada. Aonde o homem gerencia, o homem domina, fica o errado. Mas nessa obra não fica. Aqui o Senhor mete o chicote, quebra a mesa, põe os cambistas para fora. Nessa obra não vai permanecer os cambistas. Glórias a Jesus Cristo. Pode saber isso. Aonde tiver cambista nessa obra, o Rei da Glória vai pôr para fora. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Depois, claro que eles voltaram a fazer tudo errado, mas o Senhor estava mostrando o ministério dele, a que ele veio. Por isso, irmão, que nós temos que ser muito cuidadosos. Esse homem tinha aparência, tudo montado, cheio de aparência, mas não tinha conteúdo. O Senhor falou uma vez: o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aonde nós estivermos, nós temos que ser verdadeiros adoradores. Adorar a Deus em espírito e verdade. Ter a nossa veste limpa, a nossa conduta irrepreensível. Ali, naquele dia, ele foi questionado. Falou assim: com que autoridade você faz essas coisas? Quem tem autoridade para você fazer isso? E o que me chama a atenção, irmão, é que aqueles homens eram tudo bravos, andavam com arma. Vocês lembram que Pedro andava com espada na cintura? Os homens andavam tudo armados, irmão, porque eles homens matavam à toa. Quando Cristo foi ser preso, vocês lembram? Pedro arrancou da espada e cortou a orelha do sumo sacerdote, estava tudo armado. Aqueles homens estavam armados, mas quando Jesus pegou o chicote, aquela arma não serve para... Irmão, a arma humana serve para lutar com homens. Agora, a autoridade divina, a palavra é a espada que fere, que corta, que segura, que separa, que mata. Se Cristo abrir a boca, irmão, ele corta o mal pela raiz. Ele corta as cadeias do mal. Ele corta os alicerces da treva. E essa palavra vai cortar uma corrente que te aprisiona no pecado. Essa palavra cortará a corrente que te prende no pecado. Eu vou falar bem com franqueza. Alguém está escutando essa palavra fora daqui? Essa palavra vai cortar aquilo, mãe. Vai cortar a cadeia que te prende aonde você vai estar. Um dia você vai entrar na congregação e falar: eu escutei uma pregação no culto online e Cristo me soltou das cadeias do inferno. Você também vai ser solto. Glórias a Jesus. Você é ovelha da casa do Senhor, filho de Abraão. O Senhor te soltará por essa palavra. Glórias ao Senhor. Glórias a Jesus. Que autoridade você tem para fazer isso? É muita cara de pau, né, irmão? Que autoridade vocês têm? Os homens que não têm honra, mentiroso. Para a gente falar alguma coisa com um homem de Deus, nós temos que ver se ele é mais santo do que nós, porque se for mais santo é melhor não ficar calado. Agora, chegou perto do próprio Senhor: quem te deu tal autoridade? Se ele falar assim: minha autoridade porque eu sou Deus, Deus é meu pai, qualquer coisa que ele falasse, feijão, tá vendo? Blasfemou. Tinha a hora certa de ser preso. Sabe o que ele falou? Várias vezes armaram cilada para ele. Eu não sei se foi aqui, mas ele falou assim: eu tenho uma pergunta para fazer para vocês também. O batismo de João era do céu ou da terra? Ele assim: e agora a coisa pegou, porque se nós falar que era da terra, dos homens, nós vamos morrer a pedrada, que esse povo tudo crê que João é mensageiro de Deus. Agora, se nós falar que é de Deus, vai ser: por que vocês não acreditam então? Nós estamos sem resposta. Olha, nós não sabemos. Seus caras de pau, também não vou falar para vocês com que autoridade eu faço isso. Vocês não sabem não, né? Vocês estão com medo de falar, né? Eu também não vou falar com que autoridade eu faço isso não. Mas eles bem sabiam. A autoridade vem do céu. A autoridade de Deus será colocada em ti. É em ti. A autoridade de Deus está em ti, ninguém atirará. Haja o que houver, você vai morrer com a autoridade de Deus dentro de você. Ninguém vai tirar a autoridade de Deus de você.
Glórias a Jesus. Ainda que haja espírito lutando para te arrancar a autoridade divina, ela não sairá de ti. Eu sinto o Espírito de Deus, é que eu prego com liberdade. Não vai sair. Essa é a diferença daqueles que andam com Deus. Vocês viram como é que é curioso, bonito, maravilhoso? Um homem em cima de uma figueira brava. Já desce o Senhor falando com ele pelo nome, hein? Senhor, vamos fazer nossa aliança. Já que nós ficamos amigos, todo mundo que eu dei prejuízo, eu vou pagar 4 vezes. E eu tenho recurso. Metade do meu dinheiro já vai para os pobres. Já, aliança com Jesus. Você não quer fazer uma aliança com Jesus? Você não terminar essa palavra, não? Mas só que Deus não quer seu dinheiro. Não quer. Não quer que você distribua o dinheiro dele. Sabe o que Ele quer? É que você, ao ouvir essa palavra, agregue, ajunte e não espalhe. Traga e não mande embora. Beije e não blasfeme. Proteja e não ataque. Glórias ao Senhor. Defenda essa obra. Defenda esse bendito ministério. Defenda essa graça maravilhosa que está instalada em nós. Nós fomos tirados de uma figueira brava. Lá não era nada. Eu sei de mim, mas cada um sabe de si. Não é verdade? O Senhor colocou em nós a assinatura dele. Você anda pela rua, o nome dele está escrito na sua testa. Você é propriedade de Deus. As marcas do Senhor te acompanham. Você, mulher, você, homem, já não é qualquer pessoa mais. Foi transformado. Hoje, se a gente tiver em algum momento, talvez em algum momento mal da nossa vida, a gente pode, quem sabe, subir numa figueira que não é boa. Mas hoje, o convite é esse: desça da figueira brava. Não fique em cima da figueira. Hoje o Senhor Jesus chama cada um de nós: desce daí. Desce daí que eu vou cear contigo. Glórias a Jesus. A palavra era para encerrar, mas eu estou me segurando mais um pouquinho aqui, porque Ele vai fazer alguém descer da figueira hoje. Glórias a Deus. Hoje você vai descer da figueira. Hoje chegou o dia de você descer da figueira. Jesus vai cear contigo. Você vai sentir a virtude do Todo-Poderoso em você. Você vai sentir a virtude e a alegria. Você vai: eu estou salvo. Eu estou salvo. Eu sinto em mim a salvação de Jesus. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração. Vê quem vem.